Sejam bem-vindos ao TikToks do Clê. Eu fiz esse curso pra ti, que é artista, musicista, profissional desse mercado da música e que já sabe que o TikTok é a potência do momento, mas que não tá afim de fazer dancinha e entrar em todas essas trends malucas que acontecem no app chinês. Juro que eu te entendo, viu? Mas deixa eu falar uma coisa pra você, não tem jeito, você vai ter que dominar o TikTok, se você quiser construir uma carreira de sucesso hoje na internet. Por isso que eu criei um curso que, através de exemplos práticos, vai te mostrar exatamente o que funciona dentro do TikTok, inclusive com cases de artistas que construíram negócios milionários no TikTok e que hoje tem centenas de milhares de streams no Spotify e que não estavam dispostos a abrir mão do seu som nem dos seus valores, assim como você. Tudo isso com boas ideias, estratégia e um smartphone na mão. Eu vou te provar que isso tá acontecendo por lá. Talvez você esteja se perguntando, mas Clê, tem realmente público no TikTok? Pra mim, claro que sim. E se você fizer tudo o que eu tô te falando nesse curso, eu tenho certeza que você vai encontrar milhares de pessoas que não só vão amar quem você é, mas também sua arte. Por isso que eu falo que esse é o momento. E o TikToks eu fiz para que ele seja a passagem, para que você encontre palco para sua música da maneira certa dentro do TikTok. Bom, aqui embaixo eu coloquei todas as informações e detalhes que você precisa para se inscrever agora. E a gente se vê lá. Beijo. Alô! Estamos aqui no estúdio da One RPM mais uma vez. Eu tô aqui hoje com Alexandre Fontanetti. Querido, prazerzaço. Fala, Clê. Massa, mano. Ó, quando você for pro Rio, hoje nosso papo vai ser mais curto. Já tá feito o convite pra gente ter aquele episódio com 3 horas e meia. Tá tu leva certo. violão, guitarra, tudo, porque tem muita Maravilha. história pra contar, né? Tem. Muita história, então a tem. gente não vai conseguir cobrir tudo. Maravilha. Bora Me lá. conta como que a música chega até ti, querido. Cara, Primeira lembrança a lá primeira atrás. lembrança foi assim de criança, né? Eu gostava já, eu sentia a minha casa, os meus tios, eles curtiam muita música, minha mãe, meu pai, meus tios, irmãos da minha mãe principalmente, que a gente morava pertinho, do lado. Então eu sempre ouvi muitos tipos de músicas diferentes, sabe, do rock ao samba, enfim, era uma coisa assim que tinha muita coisa. Meu pai gostava de orquestra, então assim, eu meio que ouvia de tudo, curtia, gostava, aí tive meu primeiro gravadorzinho, aquele gravadorzinho Panasonic de fitinha, aí você gravava suas músicas favoritas e tal. Eu era apaixonado por... Meu primeiro grande ídolo na música, eu lembro que foi o Elvis Presley, e tinha aqueles filmes e tudo, aí eu ganhei os discos, eu adorava o Elvis, e depois eu fui indo mais pro rock, pro Queen, pro Led Zeppelin, e enfim, aí Qual o primeiro disco da vida mais do adolescente pro adulto que mexeu contigo? O primeiro, cara, grande. O primeiro, assim, porque assim, foi realmente um disco... acho que foi um disco do Queen, aquele que tinha o We Are The Champions, aquele disco foi muito marcante pra mim. Eu ganhei do meu tio, que foi uma pessoa super importante na minha vida, que tinha um violão, então eu comecei a ter uma certa vontade de estudar, e minha mãe falou, vai ter aula de violão na escola de violão Santo Esteban. Ela via lá que o cara ia lá no programa da Clarice Amaral na época, essa coisa das antigas. Ela falou, não, eu tenho uma escola de violão aqui em Santo André, a gente morava em Santo André, Santo Esteban, vai lá estudar. Eu fui estudar, e aí conectei também com a música brasileira, aí eu comecei a ver uma coisa que eu não via, que foi a MPB, né? E Milton Nascimento, o Clube da Esquina. Eu tive um professor incrível, que é meu amigo até hoje, que é o Cláudio Lucci, que é um cara que tinha a banda Moto Perpétuo com o Guilherme Arantes, que tá até fazendo, grossa, né? Tá fazendo 50 anos agora, até eles vão fazer um revival aí. E o Cláudio foi muito importante na minha vida, porque me mostrou um lado super legal, assim, da música brasileira, e ele tinha músicas gravadas por Elis Regina também. Então, assim, eu tive vou dizer assim, que a minha educação fundamental na música foi muito boa. Eu tive uma escola muito legal. Quantos anos assim, isso? Com 14 anos, isso. Eu comecei meio tarde. O rock eu acho que é meio óbvio que pega no adolescente, ou pelo menos pegava naquela época, né? Na MPB, o que você estudando violão, que você pegou, que a harmonia foi uma coisa que te encantou? Harmonia, eu acho que eu sempre fui apaixonado, assim, pelo contorno melódico das coisas, né? Então, assim, eu adorava aquelas coisas, principalmente do Clube da Esquina, do Milton. Depois eu descobri Caetano e Gil e as outras coisas também, mas eu sempre fui muito, muito fascinado, assim, pela melodia, né, a sensação, e aí depois que eu vim descobrir a harmonia também, que a harmonia é aquilo que dá atmosfera na música, que gera o clima
pra melodia acontecer, eu fui fascinado por isso tudo. E aí essa relação da harmona com o lead, né? Exatamente, com a voz também, né? E a voz, eu até hoje sou fascinado, assim, por voz. Eu gosto de gravar voz, por exemplo. Eu adoro, assim, quando eu pego esses cantores que eu tive a oportunidade de trabalhar. Por sorte, trabalhei com muita gente legal nesse sentido. E então essa coisa da voz sempre me fascinou, assim, a coisa da melodia, do uso da melodia, de como interpretar a melodia, e a coisa da harmonia de gerar a atmosfera, né, de gerar o ambiente em que a voz se coloca. É muito lindo, né, cara? E a música brasileira é foda, é maravilhoso nesse sentido, né? E aí entra um outro ponto também que a gente é super desenvolvido aqui no Brasil, que é a parte das letras, né? Que é a parte poética, que a língua portuguesa é super sofisticada e tal. Então eu fui juntando as coisas, estudei violão clássico também com o Henrique Pinto, que foi uma coisa muito importante para mim naquele momento. Não tive a disciplina para ser um violonista clássico. Aliás, eu nunca fui muito disciplinado para estudar demais nada. E aí comecei a juntar várias... Você não foi aquele cara que estudou 12 horas por dia? Durante um período da minha vida, acho que eu estudei umas 8, digamos assim. Eu desenvolvi, acho que, uma base técnica necessária para fazer o que eu preciso fazer, né? Porque eu sou um músico que toco aquilo que eu preciso para aquela música. Eu não sou um cara que... Eu não sou um improviser, eu não sou um cara que sobra aquilo, eu não leio mais bem, porque eu abandonei esse lado, assim, também da música, porque... com o passar do tempo, a produção foi me chamando mais, né? Eu comecei a ter que até a ser requisitado para produzir, e aí eu fui aprendendo também e também me fascinado pela parte técnica assim, né? Os equipamentos, a sonoridade. Eu sempre fui ligado em som, gostava muito disso, né? Em que momento que essa paixão surgiu pelo áudio? Eu acho assim que... Para começar, né, durante um bom tempo, era a música, principalmente, a coisa aquele sonho de ser um guitarrista, de ser um músico, de ter uma banda. Tentei ter bandas também, mas não fui muito bem sucedido nas minhas bandas. E depois eu tive a sorte de tocar com alguns artistas muito legais. Com a Rita Lee, com o Guilherme Arantes, Zélia Duncan. Qual foi a tua primeira gig? A minha primeira gig mesmo, assim, foi com o André Cristóvão, que é um guitarrista de blues, precursor aqui no Brasil, um cara super importante, que também foi o cara que me deu a oportunidade de fazer minhas primeiras produções. Na época era na gravadora Eldorado, no selo Eldorado. Eles tinham um estúdio no selo Eldorado, e eu... quer dizer, um pouquinho antes disso, eu ainda fui hold da Rita e do Roberto. Eu trabalhei com eles na turnê de 87. Eu fui para a estrada com eles e também tive a oportunidade, através deles, né, de conhecer os estúdios grandes, né, na Som Livre. Na época eles gravavam na Som Livre. Fui muito influenciado pelo Moog. O Moog é um dos meus maiores mestres, com certeza, porque eu estava começando e eu via o Moog trabalhar. Fiz, assim, algumas das primeiras sessões em estúdios grandes mesmo, né? E eu via o Moog trabalhar, porque ele era o cara que gravava a Rita e Roberto. Então aí eu comecei a ficar fascinado pelo negócio todo. Comecei a entender que certos microfones tinham um som, outros microfones tinham outros sons, que faziam leituras diferentes da sonoridade, sabe? Você põe um microfone no violão, ele tinha um som, mas se você colocar o outro, ele faz uma outra leitura. Aí eu comecei ter uma noção disso. E com o passar do tempo comecei a ser requisitado para produzir. E aí comecei a ver que ficava muito mais fácil eu produzir e eu mesmo gravar, sabe? Do que ter que ter um engenheiro de som para eu falar pro cara o que eu queria, para ter que ter mais uma pessoa na cadeia de grana também, porque as coisas começaram a mudar, né? E os orçamentos, desde esse tempo para cá, eles só enxugam. A gente só viu a vaca emagrecer. Exatamente. Né? Então a gente estava falando justamente sobre isso agora há pouco. A gente era de um jeito e foi diminuindo, entendeu? Então você tem que se adequar para sobreviver, né? E para sobreviver, eu acabei juntando várias coisas. Eu toco um pouco, eu produzo um pouco, eu gravo um pouco, eu mixo um pouco, eu masterizo um pouco, juntando essas coisas todas foi que eu fui fazendo a minha vida, né? Eu vou fazer algumas perguntas pra você que eu acho muito interessante essa coisa do amor pelo áudio, né? Porque tem muito bicão no mundo, né? Então, cara, em tudo, né? Em tudo. E aí você vê claramente que tem gente que fala, bota aquilo, mas não tá entendendo a diferença de uma coisa pra outra, mas ouviu dizer
Que é muito legal aquilo naquilo. E hoje você ouve muita gente falar ao mesmo tempo, né? A internet é tudo muito rápido, muito veloz. Um monte de especialista na internet, é uma loucura. Em que momento que você viu que você realmente... Porque você encontra ali a Rita e o Roberto, queria que você falasse um pouco desse encontro, que foi importante na tua vida, muito, né? Eu diria que foi o meu mestrado, a minha faculdade, né? E o Roberto, me apaixonei por ele, conheci ele no é meu podcast. O Roberto é um dos maiores músicos que eu conheci na vida e, para mim, uma das maiores influências, porque eu tive acesso ao processo do Roberto, né? De como ele arranjava, de como ele produzia, de como ele trazia a música da composição para a finalização. Então, o Roberto foi muito importante naquela fase da minha vida. Em que momento que você começou realmente, vendo o Moog trabalhar, você começou realmente a entender a cor de um determinado prédio, um compressor, de um microfone? Porque pelo visto você olhou aquilo e falou, putz, eu quero... Não, eu tive experiência com o Moog e com outros engenheiros também, e aí também isso foi muito legal, porque eu via que cada um tinha um procedimento, cada um tinha um processo e cada um tinha as suas escolhas e seus gostos, né? Porque tem esse fator também. Na verdade, tudo que a gente faz na vida é tudo muito subjetivo e ele é muito baseado no que você gosta, né? E mais do que tudo no que está na sua cabeça, aonde você quer chegar, e aí você pode de várias maneiras chegar naquilo, né? Você não precisa usar um Neumann para tirar um som de voz X, você pode usar esse microfone aqui que você vai tirar um puta som, se ele tiver na sua cabeça e você fuçar no equipamento para poder chegar naquilo que você imagina. É que nem... Eu comecei a entender isso na própria guitarra, porque o que acontece... Você pega uma guitarra e liga num amplificador, ela tem um som. Aí você liga num outro amplificador, às vezes até no mesmo modelo, e tem um som diferente. Então você tem que regular. Você tem que regular o timbre da guitarra de acordo com a sala que você está ouvindo, né? Quando você vai tocar num lugar, num teatro, você tem um som, aí não adianta você ligar exatamente igual você ligou no teatro anterior. Você tem que regular para aquela sala. Sabe, o nível de agudo, de grave, de reverb, o próprio volume do amplificador. Então eu fui aprendendo a partir da guitarra a adequar o som de alguma forma em que ficasse bonito, que ficasse agradável, que ficasse punch, que ficasse, enfim, que fizesse a função necessária. Aí eu comecei a entender. Vendo o Moog, por exemplo, foi o primeiro cara que eu vi que colocava 2 microfones no falante da guitarra, colocava um SM57 num certo ângulo, um Sennheiser 421 num outro ângulo, aí depois ele ia lá na mesa e fazia um blend desses 2 microfones. Eu fui entendendo isso e fui tendo depois a oportunidade de experimentar e criar também o meu processo e o meu resultado a partir do meu gosto, né? Então foi meio que por aí. Quando você conhece o Roberto, como vocês se conheceram, Roberto e Rita? Eu conheci a Rita e o Roberto porque na turnê de 87 eles estavam montando o time, né, montando a equipe para ir para a estrada. E esse meu amigo André Cristóvão, que é esse guitarrista que eu te falei, ele estava tocando na banda. Ele estava na primeira fase, na primeira montagem dessa banda de 87. Eles estavam procurando holds. Eu nunca tinha feito isso, mas eu era esperto, eu era interessado, eu sabia tirar um som de guitarra, eu sabia montar pedaleiras, eu sabia ligar as coisas e tal. E aí aconteceu que o André me indicou, eu fui lá e, na verdade, a minha maior conexão mesmo, minha primeira conexão foi com o Roberto, porque o Roberto era o guitarrista, então eu passei a cuidar do Roberto, das coisas do Roberto, né? Sabe, do mesa bug dele, montei uma pedaleira para ele, peguei os pedais que ele tinha lá na casa dele, comprei os cabinhos, comprei um pedaço de madeira, preguei os pedais lá e aí foi assim que começou. Então eu fiquei ao todo uns 7 anos trabalhando com a Rita Roberto, do tempo que eu fui road até depois eu passei a fazer produção executiva, e acabei tocando, né? Acabei fazendo e produzindo e tocando com a Rita o Bossa and Roll, né? Que foi um disco de violão e voz. Assim, o que foi que você lembra de ter aprendido que você levou pra vida, cara? Com o Moog, bom, até hoje, uma coisa que eu vejo no Moog que eu acho incrível e que eu sou fã pra caramba é o entusiasmo dele, cara. Ele é entusiasmado. Em tudo que eu fiz com ele, assim, em todos os momentos, manter esse entusiasmo e esse amor, esse tesão por estar ali no estúdio e fazer a música acontecer. Isso é uma coisa que eu via nele, assim, que eu não via em outros técnicos. Tem muitos técnicos que eram, para mim, pro meu gosto, burocráticos. O cara sentava ali
E tudo bem, fumar um cigarro. E aquele tempo podia fumar cigarro dentro da técnica, né? Agora não pode mais. Os caras, e era uma coisa. O Moog não, ele era. Ele ia pra cima, entendeu? Então isso é uma coisa que eu achava incrível nele, assim, que eu nunca vou esquecer. E isso me estimulou muito, assim. Isso, e mais do que tudo. Mais do que a técnica. Mais do que a técnica, é essa coisa desse entusiasmo de fazer a música acontecer. Eu acho que o Moog, ele tem uma coisa que é muito bacana, porque poderia não ter mais, né? Que é não abrir mão da qualidade e da excelência. Então ele tá em busca daquilo sempre. Sempre. Eu fui trabalhar com ele, que é 3 anos atrás lá, e parece um menino, cara. Não, exatamente. Ele foi fazer há um tempinho atrás aí, ele foi fazer umas gravações com o Sidney Magal no meu estúdio. Porra, cara, ele mesmo jeito, cara, sabe? Isso é uma coisa que eu tenho que me espelhar, entendeu? Eu tenho que manter isso também. Eu já tô um puta tempo também nessa vida e nessa coisa e não quero perder isso, né? Então ele é um cara que me mostra isso, que, pô, vamos lá, vamos continuar, né? Vamos pra cima. Vamos se manter, isso é muito importante. É que a gente tem que manter o nosso lado moleque. Tem que manter, cara, e tem que estimular o artista que tá trabalhando com você, o músico que tá lá, o cantor que tá lá, você tem que fazer o cara tá bem, você tem que estimular, você tem que ter um vibe maker, você tem que ser um vibe maker. E o Moog é um vibe maker no estúdio. O estúdio, isso é uma das coisas mais importantes. Não é você ser técnico e saber que frequência... Eu nem penso em frequência. Eu não fui um cara formado tecnicamente. Eu sou um engenheiro de áudio que veio do músico. Eu penso na música. Eu penso no equilíbrio musical. Eu penso na dinâmica da música. Então foi por aí que eu fiz o meu caminho e tô trabalhando, entendeu? Mas assim, essa coisa da vibe, essa coisa do ambiente que você cria no estúdio é a coisa mais importante. É uma coisa que é curiosa, porque quando eu começo a trabalhar em estúdio, com banda, entrar em estúdio, a vibe não era boa, né? Não era todo mundo que tinha essa preocupação de tornar o estúdio um lugar agradável. Eu também passei por isso. Quando eu tinha minhas bandas e você sentia... Não era estranho? Às vezes o cara não tava nem aí com você, não tinha um estímulo e... Pô, e também tinha um negócio que era um saco, cara. Que era assim, ficava 4 horas pra tirar um som de bumbo, de bateria. O cara ficava lá horas e horas pra tirar... Aí chegava uma hora que você já tava cansado, a hora que você ia tocar guitarra, você já tava acabado. Então, uma das coisas que eu quero, assim, que eu faço, eu tenho o maior cuidado hoje no meu estúdio, é isso, de fazer o som rápido, da pessoa chegar, dos músicos chegarem e tocar rápido, sabe? Não desperdiçar energia numa montagem que, se você tem que despender tempo em montagem, faça isso antes, entendeu? Mas não gaste a energia do músico, né? Isso é uma coisa que é verdade. Eu lembro a gente com o Nilo Romero, da banda, e só cara fera, né? Ela ficava horas no bumbo mesmo. Porra, cara. Horas. Horas. Era muito tempo. Acho que era uma busca de uma excelência, né? De uma indústria que era para poucos, na verdade. A gente não tinha o padrão que tem hoje. Hoje melhorou muito. A gente ficava naquela... Você acha que essa busca é porque não se tinha o conhecimento? Eu acho que não se tinha tanto conhecimento. Os gringos davam ralo na gente, né? A gente levava ralo, assim, no geral, né? Um ou outro era bom. Não tô falando que sempre teve gente incrível. Se você pegar o primeiro disco lá do Clube da Esquina, você entrevistou... Pô, Nivaldo. Porra, bicho, aquilo é uma obra de arte absurda. Aquilo é de uma sensibilidade... Sem ter nada pra fazer aquilo. Cara, né? com quase nada fazer tudo, entendeu? Mas isso porque o cara é bom pra caramba, entendeu? O cara tem sensibilidade, o cara tem música na alma, o cara fazia a música acontecer. Então, do jeito dele, seja com que for e com que ferramenta. Claro que tinham coisas boas. O microfone que ele usava podia ser mas era um Neumann U47. De uma época que nem tinha Behringer no mundo, né? Sabe, a gente tá falando aqui então tem um lado que tinha excelência não também. Não tinha nada, mas era aquela mesa foda. Mas você tinha que equilibrar o todo e fazer as pessoas performarem. Eis a questão. Como fazer o músico performar? Como fazer o músico performar? Cara, é isso. Você tem que ter essa sensibilidade, você tem que ter o time, você tem que ter a psicologia, que é uma coisa que tem que se aplicar o tempo todo dentro do estúdio. Você tem que, às vezes você tem que, como no momento que eu tô tive isso há 2 semanas atrás mesmo, numa gravação, em que eu tive que interferir, porque tava dando pau entre os membros ali da banda que tava gravando, tava uma tensão. Aí eu interferi, quebrei o gelo, fui lá. Sabe, com a experiência você acaba
dando um jeitinho, às Você vezes... tava como produtor? Eu não era como produtor, eu tava só como engenheiro. Eu tava Aí é até montando, melhor, né? eu tava montando a sessão e tal, depois o meu outro engenheiro que trabalha comigo ia continuar a sessão, mas eu tava ali porque muitas vezes eu faço isso no estúdio. Eu monto a sessão, a gente passa o som junto, porque numa montagem você precisa de mais do que um ou dois, e depois alguém fica dando play hack, porque não é uma coisa que eu era o produtor. Quando eu sou produtor, eu fico o tempo todo. Quando eu não sou um produtor, muitas vezes eu vou lá, monto o set, e aí o meu segundo engenheiro fica gravando. Mas aí eu vi que eu tive que... Senão não ia sair nada, ia dar um... Entendeu? Aí eu consegui... né, dar uma acalmada nos caras e usar a psicologia, cara. Porque é isso, você tem que usar isso o tempo todo, seja como produtor, seja como engenheiro, é essa coisa da vibe do estúdio. Aí, porra... Importante você falar sobre isso, que é importante, talvez seja a coisa mais importante dentro de um processo coletivo, é que o clima seja bom, né? Claro, porque isso fica... né, na impressão do... Eu também acredito. Fica, isso essa energia, ela tá lá, ela vai ser gravada, né? Assim como uma cara feia vai ser fotografada, né? Se você fizer uma cara, porra, você vai fotografar, né? E a música é isso, é uma fotografia de outro jeito, né? Você imprime um momento ali naquele negócio, né, cara? Então, por isso que tem coisas que são até, sei lá, você pode imprimir até o ódio e ele te causar uma sensação. Tudo é sensação, né? Música é sensação pura e é a sensação mais subjetiva que existe, porque uma imagem, por exemplo, você olha e você vê que tá fora de foco. O áudio é muito mais subjetivo. Você ouve de um jeito e eu ouço de outro. Bem diferente. A gente até vê mais parecido, na minha opinião, a gente vê mais parecido do que a gente escuta os seres humanos, entendeu? A visão, eu acho que ela é mais óbvia do que a audição e o que ela causa e as sensações que ela causa, né? Eu acho que a gente não enxerga igual só porque eu tô estudando sobre isso, que eu tô não é igual, mas é mais claro. E eu fui descobrir que o russo vê mais cores do que nós, por exemplo. Porque eles foram treinados a enxergarem diferente. Tá. Então, mas eu tô estudando isso porque eu tô estudando storytelling. Então as histórias que a gente conta pra nós mesmos e o que a gente enxerga tá muito ligado com os impulsos. Que a gente quer enxergar. Exatamente. Né? Então, por exemplo, a gente sabe que tem um câmera ali. Qual é teu nome mesmo, querido? Dave. Se você não notar que ele tá ali, você não vai notar. Mas se ele fizer um barulho, o teu cérebro manda a mensagem que você enxerga. Assim como no áudio, por exemplo, eu mesmo já me enganei muitas vezes. Às vezes eu acho que eu coloquei um plugin no negócio e falo, pô, agora tá bom. Quando eu vi, eu coloquei no lugar errado, cara. E eu acho que eu tô ouvindo mais grave e não tô. Você mandou um H pra você mesmo. Pra mim mesmo, você virou o bicão de si mesmo. Eu quero ouvir aquilo e acabo achando que eu tô ouvindo. Quando eu vi, eu falo, porra, cara, mas não tá com plugin, tá no outro canal. Você botou no canal errado. Botei no canal errado, cara. E eu acho que eu tô ouvindo, que eu botei... agora tá gostoso. Tá gostoso nada, tá a mesma coisa, cara. Eu é que tô achando mais gostoso. O cérebro, cara. O cérebro humano é a máquina mais absurda. A gente é bizarro, né? Muito louco, né, cara? Você vê, cara, conversando com pessoas que pensam diferente politicamente, você olha e fala, cara, as pessoas estão discutindo. Tô falando de pessoas que eu admiro, né, que pensam diferente. Cara, as pessoas estão no mesmo lugar, olhando para o mesmo mundo e enxergando e compreendendo de formas muito diferentes. E pessoas que eu amo, que eu admiro, que são humanas pra caramba, generosas, empáticas, etc, né? Então a gente não sabe o que tá passando na cabeça de cada um. Porque também tem isso. Eu já ouvi discos no momento que eu não tava bem, que aquele disco não mexeu comigo. Sim, não bateu. Ou ao contrário, ouvi aquele disco no momento que eu tava bem, e ele não pegou, e aí lá na frente eu não tava bem. E aí você entendeu. E aí eu entendi a dor que tinha naquele disco lá, que eu não fui capaz de enxergar e de sentir. Isso é a coisa mais... Já aconteceu com você também, né? Isso acontece o tempo todo. Tem coisa que eu não consigo absorver, assim, de cara. E depois quando eu falar, porra, eu achava que isso era ruim. Que imbecil, mas como é que eu não enxerguei isso antes? Imagina quantos artistas na época que não era o que é hoje, né? Que a gente tem o digital e a internet. Imagina, você é a IR, brigou com a sua mulher, teve um problema em casa, aí a banda
X é aquele maldito Você dia não viu. que é o dia que você foi ouvir lá com o empresário e achou aquilo uma merda, porque você tava, na verdade, cagando. O cara dos Beatles lá, né? Na primeira gravadora que eles levaram lá, o cara não se... Sabe-se lá o que tava passando na cabeça do cara. Aí foi lá pro outro... É muito louco, é isso. Deve ter acontecido muitas vezes. Muito gênio deve ter ficado com seu CD. Isso acontece com jogador de futebol. O Hendrick não tava no São Paulo, os caras não acharam que era tudo isso, foi pro Palmeiras. Teve isso, é? Teve isso. Isso acontece na música, então... Que a gente tá no lugar do subjetivo, né? Totalmente. Mais subjetivo ainda, né? Muito. Com o Roberto ali, porque eu te falei que eu me apaixonei por ele, é porque eu conheci ele no meu podcast. Sim. Obviamente, eu já sou fã do trabalho, então já influencia. Claro, o Mug é apaixonado pelo Roberto, Sim. é uma paixão recíproca, né? Claro. Já me falava que o Roberto é um dos caras mais incríveis que ele conhece no mundo. Quando ele chegou lá, e ainda muito sofrido, né? Ter perdido a mulher da vida dele, né? Uma meio alma gêmea, assim. Mas a humildade, a doçura daquele cara, assim, eu achei aquele cara demais. Falei assim, queria ter tido o privilégio de ter convivido a vida inteira. Como músico, como artista, o que ali naquele momento você jovem, entrando num cargo que você pode observar, o que você aprende com o Roberto ali no início da tua carreira, de como guitarrista e... Você falou uma coisa interessante, a capacidade do Roberto de tirar a música da composição e levar para um arranjo que vai virar um produto fonográfico maravilhoso, né? Porque dá pra errar muito entre tirar a canção do violão e botar em disco. Quantas vezes a gente já não viu canções serem destruídas nesse processo? Eu acho que assim, naquele momento da minha vida, eu tinha 20 anos. Tava tocando pra caramba. Tava naquela, né? Também, na época, já era Roberto de Carvalho, né? Ele já tinha feito aquelas músicas incríveis, então, você chega lá, esse cara é foda, né? Então, eu já era sugestionado por essa situação também, por ser fã do artista em si. A Rita nem se fala, né? Porque a Rita é a Rita, né? Não tem... Mas, assim, o Roberto, ele tinha o processo, ele era o cara do processo, que pegava a música do violão base ali, ia desenvolvendo, e ele tinha aquela coisa... né, que eu ficava fascinado, porque ele ouvido absoluto, né, Roberto tem ouvido absoluto, Roberto ouve uma música e já sai tocando a música, quer dizer, eu não consigo fazer isso, quer dizer... Ainda hoje, né? Não, isso aí é outro nível nesse sentido, né, consigo fazer outras coisas que provavelmente ele não consiga fazer também, porque eu desenvolvi outras coisas, isso cada pessoa tem o seu caminho e a sua, enfim... o seu desenvolvimento. Mas assim, foi muito bom porque eu aprendi isso, como juntar as peças, né? Eu aprendi a ter visão de produção a partir da experiência com o Roberto, porque o Roberto, ele pegava o Mug, que era um puta engenheiro, ele pegava uns músicos que eram os músicos mais adequados para certas coisas e juntava tudo isso. E pegava as letras da Rita e adequava na melodia. Então eu tive essa chance de aprender com alguém que era grande, né? Que fazia coisas realmente muito boas, muito acima da média naquele momento da você música. Você viu algum né? processo em estúdio que você se lembre de uma música saindo não de uma música em si, mas de várias, porque tinha algo que se repetia eu participei, no processo? Geralmente era ele que pegava e que determinava. O Roberto sempre foi muito bom de harmonia, por exemplo. Então a Rita às vezes vinha com uma melodia... que ela também compunha, ela era completa também. A Rita era um dos poucos artistas que consegue fazer isso, né? Que cantava bem, tocava bem também do jeito dela, era muito, muito firme. Eu acho que eu fiz pelo menos uns 150 shows, só eu e ela, de violão e voz. Que maravilha, né? Bossa and Roll. Em 2 anos a gente fez uns 170 e não sei quantos shows, uma coisa assim, foi bastante. Fizemos muito show. E dos quais a grande maioria foi só eu e ela de violão e voz. Ela era muito firme, cara. Ela tinha tinha uma afinação assim ótima, sensacional, e ela tocava um violão muito definido, muito o simples que era animal, entendeu? Então, quer dizer, da Rita, a maior lição que eu tive, assim, foi de como é difícil ser bom no simples, porque o simples dela era muito sofisticado, era muito bom. Muito difícil alguém fazer
o nível que ela fazia, de às vezes fazer um negócio com 3 acordes, mas naquele nível, juntando a melodia, juntando a harmonia, juntando o jeito de cantar, juntando a personalidade, enfim, era muito completo, né? Então, pô, Rita e Roberto... E aí você via ele pegar aquela melodia que ele vinha... Ele pegava aquilo lá, arredondava, mudava a harmonia, trocava um acorde, colocava um acorde que ficava mais bonito, que criava essa coisa que eu falo, que é a atmosfera que a harmonia cria. Então, assim, foi muito legal isso. E o Roberto tocava teclado e guitarra, né? Então tem essas duas coisas. É um casal muito ele musical, não era tão... né? Ele não era tão... Tecnicamente, ele não é um cara que ficava estudando guitarra, então tecnicamente ele às vezes era até um pouco sloppy em algumas coisas, só que a música saía dele, entendeu? É um negócio visceral, assim, maravilhoso, entendeu? Então e isso era legal também, porque eu sou muito mais ligado nessa parte emocional das coisas do que na parte técnica. E tanto a Rita quanto o Roberto, eles eram muito mais assim, eles eram muito mais... emocionais e espontâneos do que pensavam. E o Moog também é assim. O Moog tem também, porque é o que eu tô te falando. Ele não fica ali solando coisa com clique pra ver. Não, ele tá ouvindo. Ele não tá nem ali, aí se tá usando compressor, se não tá. Se tá soando bem. E se tem que equalizar, ele mete a mão no equalizador mesmo. E pô, tá boa. Não, eu dou um jeito aqui, corto um pouquinho de agudo e já tá. E porque a música rola, não adianta, não tá bom, vamos trocar o microfone. Vamos trocar de novo, bicho, o cara já tá cantando, o microfone tá lá, se vira. Tira um som, é isso aí. Tira um pouco de agudo e acabou, entendeu? É porque tem uma geração sommelier de áudio, né? Não, cara, aí você perde tempo e é o que eu tô te falando, você rouba a energia da música. E nem sempre o sommelier tira um som bom, né? Nem sempre ele vai te trazer o melhor vinho, né? Não é isso? Cara, eu vi o Moog assim, tirando som, é animal mesmo. Isso, cara. Tá ligado, tá esse aí lá e tá um pré bom e um microfone bom, vai tirar som. Porque o cara tem o som na cabeça dele e ele faz o cara cantar. É isso que eu tô te falando, que é o grande diferencial. Fazer a música acontecer. Então, cara, às vezes, que nem eu te falei aquele negócio, pô, os caras ficavam 4 horas passando o som do bumbo, bicho, vai fazer mais diferença você deixar o cara tocar logo com energia e você não ter exatamente o som ideal, mas tá lá, entendeu? Não, e o pior é que depois era uma tensão pra botar voz, porque faltava tempo. Exatamente. Porque ainda tinha esses desequilíbrios. E o estúdio era caro pra cacete. E quem vai levar né, cara, vamos conversar aqui. Quantas pessoas entendem o som de um bumbo versus quantas pessoas entendem uma voz ruim ou uma voz boa, né? Eu acho que a voz é o que as pessoas, é o primeiro que contato, leva a canção. É o primeiro contato, claro, na música pop, na música cantada, na música que tem letra, a voz é o primeiro contato. Tanto é que hoje, assim, eu tenho uma filosofia de mixagem, eu sempre começo pela voz, a levantar o som, sempre. Como você sobe a voz... eu acostumei a fazer isso. De um bom tempo pra cá, porque assim, é claro que às vezes, dependendo do estilo de música, você precisa do backbeat, você precisa do esqueleto ali, que é o baixo e a batera, em certos tipos de som, você precisa ter isso ali como estrutura para poder ter punch, né, até para poder fazer o som da voz. Mas geralmente eu começo pela voz, tento fazer o melhor som possível da voz, já achar um efeito pra voz. Cara. Aí eu ponho a voz. Depois eu vou subir nos instrumentos. Porque, cara, é a voz. As pessoas querem ouvir a voz. Esse é um processo recente seu? Assim, eu nunca vi. Eu já fiz isso já há muito tempo que eu faço em algumas circunstâncias. Mas de um tempo pra cá eu tenho feito muito mais assim. Muito mais assim. Muito e aí mais. Você dá contexto para aquela voz. Aí e primeiro a voz, depois eu vou colocando as coisas, aí eu vou colocando os instrumentos que são mais importantes, digamos assim. Se tem um violão, que aquele violão é um violão fundamental no desenho, né, no adorno, vamos dizer assim, da canção, eu coloco aquele violão, e aí se o beat, se é um negócio que tem que ser mais dançante, ou seja, logo que for, aí eu coloco a batera com a voz, sempre com a voz, e aí tento ver a ação que tá rolando entre a voz e a batera, aí você coloca o baixo, e enfim. Mas a voz, cara, puta, a voz. E na música brasileira mais ainda, porque a música brasileira, nesses anos todos, assim, eu aprendi que a inteligibilidade da letra, ela é fundamental. As pessoas querem ouvir o que está sendo cantado. As pessoas querem ouvir a letra. O brasileiro quer ouvir a letra. O brasileiro quer ouvir a letra. Coisa que na música inglesa, por exemplo, não é tão assim...
a parte melódica, ela fala até mais alto. E aí depois você vai entendendo a letra, você ouve não sei quantas vezes, depois você vai entender a letra. Mas no Brasil não, cara. É uma cultura da música brasileira. Isso, assim, de tudo que eu fiz nesses anos todos e todas as vezes que eu trabalho com um artista, seja lá quem for, você vê que o cara quer a letra clara, entendeu? Então eu tento começar já assim, entendeu? Sendo claro. É engraçado, porque quando a gente vai, assim, fora raríssimas exceções, que tem exceções, os melhores discos dos artistas brasileiros que fizeram discos no Brasil e um ou outro fora do Brasil, não são os que foram feitos fora do Brasil que são os melhores, né? A gente pode pensar exceções, mas o melhor disco do Djavan, pra mim, não foi o que foi gravado fora, entendeu? Porque eu acho que tem essa coisa do engenheiro de som, ele não tá entendendo o que tá sendo dito. Tem muito disso. Não tá entendendo mesmo, às vezes a coisa dos nossos S's é diferente. Muito né? diferente, exatamente. E aí o cara tende a enterrar a voz um pouco, ou botar muito alta, porque ele não entende o contexto daquilo. Aí ele não vai significar o A masterização é a mesma coisa, né? Sim. Quando você mete compressão, a nossa língua é outra língua, né, bicho? É outra língua, exatamente. E tem, você tava falando esse negócio do cérebro, né, e que o russo, como é? Que o russo enxerga... Ele enxerga, o arco-íris do russo tem mais cores. Tem estudos, inclusive, que no hemisfério norte, eles ouvem diferente do que a gente no hemisfério sul, né, que por isso que música americana tem mais agudo, por exemplo, entendeu? Porque lá se ouve diferente daqui. Eu já li a respeito desse tipo de coisa. Por que será? Eu fiquei lá 2 anos morando e, cara, era muita gente cantando pra caralho. Mas era impressionante, assim, tipo, tem um tipo de cantor brasileiro que não canta, que lá não dá nem pra tocar no metrô, né? Não. E aí aí eu fico tentando entender, tá, tudo bem, a gente tem música nas escolas mais cedo, o canto da igreja, né, tem isso. É lá em cima, da música preta americana, que já nasce, já vem. Então acho que o cara ouve muito aquilo desde que ele nasceu, então ele já vai. Porque, cara, quantos caras brasileiros cantam como. Pegam Stevie Wonder, entendeu? Não tem tanta gente cantando assim aqui no Brasil. Não, né? é outra formação. Bruno Mars. É outra coisa. E a língua também, né? A língua tem também. Isso também, a língua, né? A sonoridade da língua é diferente. Então, se você for cantar certas coisas em português, lá em cima fica feio. Fica agressivo, né? Acaba não sendo agradável. Então é outro ambiente mesmo. E os artistas brasileiros que tentaram cantar muito agudo ao longo de uma vida inteira ficaram com a voz bem ferrada no fim da carreira. Né? E o Stevie Wonder continua cantando lá lindamente, né? Não, nos Estados Unidos a coisa da voz é incrível, né, cara? Pô, ator canta bem, né? O cara tem que cantar bem, porque senão ele não sobrevive no meio. É muito louco isso. Acho que tem uma coisa da formação também, né? E a formação, obviamente, essa coisa que você falou da igreja, e não sei se... Até porque, falando da igreja no Brasil, né? A quantidade de cantores que saem cantando muito da nossa igreja aqui no Brasil... Não, e músicos incríveis. E músicos incríveis. Os caras tocam muito bem. Impressionante. Eles até têm um preconceito com quem não toca muito bem. Saiu um vídeo ontem que é uma reprise do Cassim. E aí eu botei um recorte, eu até falei pra cara, se você quiser que eu tiro. Que era, tocar baixo é uma coisa meio triste. Que ele, na verdade, o que o Cassim queria dizer, assim, cara, eu nunca fui o instrumentista que queria ficar 12 horas tocando baixo no quarto. Porque meio como você, minha história é a música, é o arranjo, é o todo, é a canção. Então o baixo sozinho, nunca achei muito divertido. Tava sempre pensando no todo. E aí começou um monte de gente. Aí eu ia olhar lá, tudo baixo de 6 cordas, né? Eu ia entrar no Instagram. Então é porque você toca mal, que você tá falando. Não é, porque eu acho que tem músicos, a gente vê isso no estúdio, que tá olhando muito pro seu umbigo. E tem esse músico produtor, tipo um Liminha, que o cara tá tocando pra música, cara. E ouvindo os outros. E ouvindo os outros. Aí que tá. E o baixo, por exemplo, o baixo é um instrumento que eu costumo falar que o baixo, ele é a água do suco ou o leite da vitamina, que é o quê? Você pode pegar um monte de fruta, picar ali, colocar no negócio, no liquidificador. Se você colocar água, vai virar um suco. Se você colocar leite, vira uma vitamina. Mas é o baixo que faz isso na música, né? O baixo o baixo tem uma função, né, cara? Muito então, importante. Então essa coisa do Cassim é justamente isso. O Cassim é um cara que, como baixista, ele cumpre a função. Ele junta as peças. Uma determinada função. Né? Ele cumpre a função. É o cara que liga o ritmo à harmonia e
e dá o suporte, né? Não é o solista que vai ficar fazendo solo de baixo, é outra concepção. É outra né? concepção. E aí, nos comentários, é curioso você ler, porque você fala, cara, as pessoas estão muito meio ignorantes no sentido de querer reagir sem tentar entender o que o cara tava dizendo, que ele tava só dizendo uma outra história. Minha vida não é eu com o meu instrumento, é o todo. E aí os caras, mas você não conhece Jacques Pastorius? Cara, mas aí são outros baixistas tocando em outro tipo de música, outra vida, que é outra vida. É outra vida, é uma outra coisa, que também é lindo, que é lindo, então, o Weather Report é muito foda. Que isso, o Jacques Pastorius é um absurdo, e não é só isso, não é só porque ele era técnico pra caramba, porque a expressão dele era maior ainda. E o baixo naquele trabalho tinha uma outra função. É que ele tinha uma puta facilidade, só que, mais resumindo, assim, pra mim, o que eu acho mais incrível de um Jacques Pastorius é a expressão dele. Não é a velocidade. E antes, não é velocidade, é a expressão, e antes da expressão, ele é um puta compositor. E ele tocava piano super bem também. Então ele era além do contrabaixo. Assim como eu acho o Keith Richards, além daquilo que você vê. Ele é muito mais do que as pessoas vem tocando nos Rolling Stones. Aquele cara é um monstro. É muito mais, cara. Você já viu ele sentado no sofá tocando um violão ali? Bicho, o cara tá muito à frente. O cara faz muito mais. Ele sabe muito mais do que aquilo que você tá vendo ali. Você acha que as gerações sobra, mais novas entendeu? que estão muito... Porque, cara, a internet, eu não sei se você fica impressionado, mas vira e mexe eu tô lá no YouTube, aparece algum menino de 5 anos tocando Jacques Pastorius, e você fala assim... Que isso, cara? De onde saiu essa geração nova? Não, é absurdo. Tem essa coisa técnica e tal. Mas nunca vai ser um Jacques Pastorius. A maioria não acontece nada. Você vê, no fim, poucos desses caras, desses fenômenos de criança, eles se tornam grandes músicos e grandes influências. Pode não acontecer isso, porque a técnica ela pode existir, mas tem um negócio da alma, cara. E às vezes esses músicos que estão estudando muito, eu converso com vários, cara, não conseguem ver o valor de um Ringo Starr, entendeu? De um Keith Richards. Não tem a menor noção. Não conseguem entender porque você fala assim, cara, o baixista pra mim do Bob Marley, aquele cara pra mim é um gênio. Não, esses caras do reggae. Você não acha? Pra mim é um absurdo. Falando nisso, o próprio Cassim uma vez falou um negócio que ele foi gravar, acho que foi com a Vanessa da Mata, ele foi gravar lá na Jamaica e ele falou que os caras nunca repetiam a mesma música. Ele gravou com o Rob Shakespeare e com o Sly Dunbar. Ele falou assim, que os caras tocavam uma música e depois, se tivesse que fazer um outro take, eles não faziam a mesma música. Eles iam para outra música, depois eles voltavam para aquela música, porque eles não repetiam a mesma música. Pô, isso é genial, cara. Total. Entendeu? Foi o Cassim que me falou isso. Eu falei, aliás, eu respondi a galera, falei, gente, ouve as linhas do Cassim, que vocês estão aí. Não, o Cassim é bom gosto, cara. Ele é um bom gosto. E eu gosto do Cassim porque tem poucos assim baixistas. Como o Liminha também. Assim como o Liminha é um monstro. São caras que têm linhas, né? O Dunga tem assinatura. Acho que uns baixistas incríveis, os caras têm. Então, e no baixo, né, é um negócio que, pô, tem gente que nem ouve o baixo, não consegue nem localizar o baixo, né? Tem gente que não ouve mesmo, cara. É uma coisa maluca isso, né? Mas... porque tem estilos que é impossível não ouvir o baixo, né? Não, tem, mas assim, o baixo tá sempre lá, que as pessoas às vezes só ouvem aquilo que fala mais alto, aquilo que... Você acha que é questão da frequência mesmo? Um pouco é isso, mas e uma questão de educação mesmo, sabe? De não perceber, de não desenvolver a percepção, né? Porque tudo isso faz parte do desenvolvimento da percepção, né? Sim. Da percepção musical e do entendimento, de parar uma vez na vida para tentar entender o que você tá ouvindo numa música. E as pessoas não ouvem, as pessoas... né? Você trabalhando em estúdio gravando voz, foram muitas pessoas, né? Onde você acha que mora a mágica dessas grandes vozes que você já trabalhou, cara? Porque os processos são completamente distintos, São muito distintos e variados, né? E tem gente que grava rápido, tem gente que demora mais, tem gente que edita mais, porque eu não acho um problema editar. Não. Eu prefiro editar do que afinar, por exemplo. Eu prefiro fazer mais takes e ter partes para poder escolher, porque geralmente tem gente que fala assim, não, eu gosto, tem que ser um take só, porque, bicho, isso aí pra mim é balela, não precisa ser um take só. Você pode fazer 3 takes. Pode, total. E pegar porque num trecho você fez a magia e no outro take, no outro trecho você fez a magia, e quando você junta todas as magias fica lindo, entendeu? Então eu gosto de produzir desse jeito, voz. Eu acho que... E tem gente que vai e grava em 2 takes, entendeu? Uma das pessoas mais afinadas que eu vi na minha vida foi a Zélia. A Zélia, eu gravei ela essa semana. Cara, impressionante. Eu gravei com
com o Arthur Nogueira essa É semana. impressionante, Ela fez né? 2 takes. O primeiro já tava perfeito. Foi isso. Mas o segundo, a gente fez pra ter. E eu falei, faz mais um aí pra gente se divertir, sabe? Pô, faz mais um aí. Aí ela fez o segundo, cara, e teve partes que o primeiro ficou melhor e partes que o segundo ficou melhor. fez aquele Ou comp seja, ali. o comp ficou lindo, cara. Ficou perfeito. Não tem que afinar nenhuma nota. Ela entendeu? só gravou no meu estúdio, quer dizer, comigo. Uma vez eu tava produzindo um projeto do Noel Rosa e ela cantava 2 faixas. Ela gravou as 3 músicas, as 2 músicas, 3 takes em cada um. Falou assim: olha, você tá aqui os 3, você edita, mas não afina. E aí a gente editou que não precisava afinar mesmo. Não precisa. Assim, porque é muito afinado Não precisa. e o timbre muito bem resolvido. E né? assim, e essa coisa da afinação também é muito louca, né, cara? Porque a gente tá vivendo uma geração e uma época da quantização, né? A quantização de tempo e de afinação. E porra, tem muita coisa que a gente adorava de tempos atrás que não tinha nada disso. A coisa flutuava. Claro que, pô, eu costumo chamar de nota-alvo. As notas-alvo têm que ser afinadas, né, cara? Senão vai causar um desconforto, entendeu? Mas existe também uma certa passagem até essa nota-alvo que não precisa ser absolutamente perfeita. Mas a expressão, né, tem que ser perfeita. Aí é que tá a grande magia do negócio da voz, né? De você ter a expressão e dizer aquilo que a letra tá, o que a letra quer falar ali, você passar isso para a palavra, passar isso para a voz e passar para a gravação, né? Você então, presta atenção no que está sendo cantado, né? O que está sendo cantado e se você tá entendendo o que aquilo significa, né? Emocionalmente. Você sabe que não é todo engenheiro de som que tá prestando atenção no que está sendo cantado, né? No sentido das palavras que estão sendo cantadas. Não é. É que até eu sou ligado nisso. Porque até dentro do Melodyne, Uhum. porra, na hora que você vai afinar, cara, Tem dependendo meios. do que tá sendo dito, às vezes é melhor deixar, porque a gente vai mexer na expressão, né? Mas é isso que eu te falo. Muitas vezes você tem que afinar. Quando você pega um Melodyne, você tem que afinar uma nota ou outra, que são essas notas alvo para que fique. Mas se você ficar desenhando tudo, cara, vira robô e a expressão vai embora. Ela vai embora. O cara fez com expressão, mas você tira a expressão quando você afina. Isso é óbvio. E pra tem mim uns é mais do cantores que... que pra mim são impressionantes, que às vezes tá tudo assim, você sobe tudo ali sobe tudo um tiquinho junto, parece que tá um pouco abaixo tudo junto. Tá junto. É que tá tudo tão perto, né? E essa bota... beleza. Assim, mas você não mexeu no contorno. Não mexeu no contorno. Já passou por isso muito, né? Sim, isso é... Ou baixa um pouquinho tudo. Tem uma coisa assim, às vezes o cara, depende de como ele tá ouvindo no fone, ele tem a tendência a cantar tudo um pouquinho mais baixo ou tudo um pouquinho mais alto. Isso tem muito a ver com o volume que ele ouve da relação base e voz, né? Você tem que achar o ponto certo para ter a afinação certa também, né? O ponto de volume entre a base e a voz. Se você ouvir a base baixa demais, você pode subir a afinação. Se você ouvir ela alta demais, você pode ficar para baixo. E às vezes o artista chega também mais para baixo. Também. Tá mais triste, também tá tem, muito tem acelerado. estado de espírito. Tem estado de espírito que altera muito, determina né? a performance. Claro, lógico. Obviamente. Óbvio. Isso é o... Daí, voltando àquela coisa de você criar no estúdio uma situação em que o cara fique à vontade. A coisa da voz, mais do que tudo, o cara tem que ficar à vontade, tem que ficar confortável, porque a voz é um instrumento que não tem uma mecânica, né, entre você e a nota que vai sair. O piano, a guitarra, seja lá o que for, existe uma mecânica entre o seu sentimento e o que vai sair. Então você pode controlar aquela mecânica e ela te salvar. Agora, a voz não, né? A voz é direta. A mecânica é você, né? A mecânica é o... né? É a máquina humana ali de dentro, né? O negócio é muito mais sensível, né? Eu tenho visto, não sei se você percebe isso, eu acho que a pior época foi quando eu comecei a ter estúdio, que é exatamente há 19 anos atrás, que era Beat Detective em tudo, Sim. Ninguém deixava passar mais nada. É. E eu acho que a gente começou a entender que tava ficando chato. Exatamente. O mundo começou a perceber que aqueles dias tem um momento ali que você fala, cara, isso aqui fica tudo duro, né? Tá tudo duro. E aí voltou a ninguém mais querer solar a bateria com clique, nem todo mundo quer afinar tudo, nem todo mundo quer refazer tudo. Obviamente a gente tá falando são bolhas musicais. Ao mesmo tempo você tem urbano, onde é tudo quantizado. É tudo quantizado, tudo bem, porque e tá tudo uma bem estética. também, é uma estética, né? Mas eu tô vendo a gente mais relaxado em relação eu acho legal a isso. Isso é bom. Tem um flan, tá tudo bem. Mais humano, entendeu? Baixo ali é mais humano. E a gente precisa disso.
entendeu? Porque é a realidade. O cara vai ao vivo fazer, porque assim, a não ser que o cara faça tudo com VS, né, cara? Tudo ao vivo, porra. Tem gente que ao vivo é muito diferente do que soa no Cara, estúdio. esse ano, vou te falar, cara, aqui no Rock in Rio, assim, dá orgulho, porque como The Town, né, são festivais nacionais, você olha e fala, cara, isso aqui é grande em qualquer lugar do mundo, né? E a gente ter conseguido ter festivais nesse nível de excelência, que são labels brasileiros, dá um orgulho danado. Mas pra mim, a experiência de assistir esses grandes espetáculos e ser tudo meio playback é meio desesperador pra mim. Ah, é. Pra mim também. E aí entrou a Cyndi Lauper, antes da Katy Perry, se eu não me engano. E óbvio que parece que tá tudo desafinado. Porque você vem de 3 shows que é tudo playback e o próximo é tudo playback. Sim. A gente fica com esse padrão. Óbvio, porque vaza no microfone, né, cara? Pra gente que trabalha com música, sabe a hora que entrou o playback e a hora que saiu o playback, porque tem um vazamento do microfone. A voz é outra, né? É outra. E aí, cara, as pessoas ficam, é estranho, ela canta estranho. Eu falei, não, cara, é porque ela canta. Ela canta o resto de verdade. tá tudo no VS. Você tá ouvindo o disco. Exatamente. O grande problema, assim, é isso, né? Você gera um padrão que é esse, né? Então, assim, a galera mais jovem, principalmente, assim, eles têm hoje um ouvido diferente, porque eles querem ouvir o quantizado, a coisa do... Né? Tá dentro da música que eles convivem, tá? Esse som quantizado, tanto de ritmo quanto de afinação, né? E eles estranham. A não ser que o cara comece a gostar também, comece a pesquisar e tal, mas estranham, né? Porque você cria um padrão de perfeição, né? Na sua cabeça, e quando você ouve um negócio desse, você estranha. Dá um bug, né? Dá um bug. Você chegou a entrar nessa noia da perfeição ali? Cara, não, eu nunca entrei Você na nunca noia entrou na noia? Não, eu não... De Beat Detective na batera, depois no baixo? Nunca fui. Pelo menos assim, dentro das minhas produções, das pessoas que eu trabalho. Claro, quem quer isso, eu acabo metendo a mão ou falando pra alguém fazer. Por exemplo, eu sou um cara que eu não afino voz. Se tiver que ficar afinando demais, eu dou pra um outro engenheiro fazer, eu não faço. Porque eu me desgasto com a música fazendo esse tipo de trabalho. Eu preciso estar com a coisa mais fresca para poder fazer uma mixagem, por exemplo. Eu prefiro não afinar uma voz, deixar outra pessoa fazer, para depois eu mixar e não. Senão eu vou estar com o saco cheio daquele negócio, cara. Quando é muito mecânico, sim. Eu faço assim, uma coisa ou outra pontual. E quando eu tenho que afinar uma nota ou outra, eu afino de ouvido, eu nem vou no Melodyne, eu uso um pitch shifter e vou no ouvido e porra, só naquela nota. Eu faço isso durante mixagem, eu faço isso, sei lá, tô trabalhando com o Zé Cabaleiro, tem 2 notas que precisa afinar, eu vou ali na notinha, porque tá tão linda a voz, eu não vou. Mas pra que eu vou afinar tudo? Não precisa. E tem um outro ponto, o Trilha falou uma vez pra mim, isso faz uns 5, 6 anos, falou, cara, não tô mais ligando a TV, o monitor. Não quero mais ver música, eu quero ouvir música. Tem isso também. Porque quando a gente olha ali no Melodyne... Você é sugestionado. É sugestionado. Por exemplo... Concorda? Concordo. Você tem um baixista gravando na técnica, né? O baterista tá lá na sala de gravação e o baixista tá na técnica. Pô, os caras começam, dá uma olhada no bumbo ali, cola esse meu baixo ali no bumbo. Bicho, se você tá olhando a tela, você tá vendo que tá um pouquinho fora, mas se você não estivesse olhando, se só estivesse ouvindo, de repente você nem ia ver isso, cara. Como sempre foi, entendeu? Como sempre foi. Então, sabe, começa uma noia, cara, porque a onda sonora te entrega o negócio, mas não precisa ser absoluto, nem sempre tem que ser super colado. Também é legal não ser colado, sabe? O petão, isso é bom também, entendeu? Pô, cara, aqueles classic álbuns, né? Porra, quando os caras solavam as coisas, você olha e fala, cara, não tá tudo perfeito. Não dava pra ser. E você bota no Moisés, que agora é uma maravilha, né? Você entra lá, você bota qualquer disco que você quiser, tem que resolver a questão dos direitos autorais, etc. Porque tá tudo ainda meio a modo caralho. Uhum. Mas é um privilégio você chegar numa plataforma como o Moisés e ouvir os discos que você mais ama e solar bumbo batera. E aí você olha e fala, cara, tá tudo meio cheio de imperfeição, que é a porra da arte, né? Mas o macro... Porra, Led Zeppelin, se você for solar tudo, claro, não tá tudo no... Não. Jimmy Page é super sloppy. Só que assim, tem tudo. Tem arte. Não, e o gás, cara. E a o emoção, vibe, né? É o melhor. É o melhor. A vibe é o melhor. Com Rita Lee no palco, eu falo muito da Rita, porque eu acho que a Rita é uma das maiores artistas do mundo pra mim. Uhum. Ela e o Roberto, como dupla de compositores, aqueles arranjos. É uma música, eu falo que é uma música que não tem...
Que música lembra aquilo que eles fizeram nos áureos tempos ali? Cara, não lembra nada, né? Foi uma fusão única. Única. Você na estrada, né, falando do Bossa, olhando a Rita nesses momentos, porque eu sempre fico tentando entender onde está a mágica. Esquece que a voz é incrível e que a compositora é incrível. Porque a mágica pode acontecer sem ela ter sido... Né? Quantas pessoas não são nem grandes cantores e nem grandes compositores e tem mágica no palco? O que você acha que fez a Rita ser a Rita fora a música, pela percepção de quem esteve no palco olhando ali a moça de perto, reagindo com o público, vendo o Roberto em outros momentos? Aonde você acha que... Por que a Rita é tão gigantesca? Cara, a Rita tinha um negócio, assim, fora a própria música, que era ela mesma, porque a Rita causava uma sensação, em qualquer lugar que ela entrasse, ela causava uma sensação de alguma... É o tipo da pessoa, poucas pessoas eu conheci, eu vi que faziam essa coisa de todo mundo meio que perder o ar. A Rita era uma delas. Então, acho que antes da música ela tinha isso. De alguma forma, não sei explicar porquê, mas ela tinha. Porque ela entrava num lugar... Sabe, uma pessoa que todo mundo meio que prendia a respiração? Sei lá, eu tive essa sensação com o Roberto Carlos também, quando eu conheci na Som Livre. Foi meio... Então, sei lá, tem algumas pessoas que causam esse tipo de coisa. Então ela já tinha isso, eu acho que é uma energia dela mesmo, assim. Você acha que tá no lugar da energia eu fora? Eu acho que tem uma energia dela mesmo, da alma, assim, é uma coisa muito especial nesse sentido. E aí, cara, ela conseguia na música colocar isso, porque quando ela dominava, cara. Se fosse... Quando eu fiz a turnê, que era com banda e tudo, que eu era road, porra, quando ela era uma pessoa até meio frágil, assim, né? Uma pessoa quietinha, tal, super discreta e bicho, quando ela subia no palco, uau, parecia uma águia, né, meu? Um negócio gigante, né, cara? Um negócio... E a gente fez um negócio muito legal no Bossa & Roll, que era só violão e voz, ou seja, era a música reduzida ao mínimo. Como foi esse processo? Porque foi assim, a minha história do Bossa & Roll com a Rita foi assim, eu trabalhava com eles, e a primeira vez que eu gravei com a Rita e Roberto foi o Perto do Fogo, a música que ela fez com Cazuza. Eu amo essa música. Foi o Mug que gravou. Foi no Mosh, aqui em São Paulo, e foi a primeira vez que e o meu irmão tocou baixo e o Paulo Ziner bateria. A gente tava montando essa banda, Roberto, Rita, Paulo Ziner, o meu irmão, Fábio, no baixo, e eu no violão. A gente tava meio que... essa banda gravou algumas músicas... Não, a banda gravou o disco inteiro de 1990, que é esse disco Rita e Roberto, que tem o Perto do Fogo. O Perto do Fogo foi a primeira faixa que eu gravei de violão, lá, com eles, né? E aí, no ano de 1990, em dezembro de 90, a Rita me ligou um dia e falou, ó, eu tô há um tempo sem tocar, tô parada, mas tem um amigo meu lá em Minas Gerais que quer que eu feche 2 noites de violão e voz num concurso de cantoras. Era um negócio assim, uma espécie de festival, de um concurso de cantoras lá em Belo Horizonte. Ela falou, só que eu quero tocar, tô com vontade de tocar, mas eu não quero tocar sozinha. Eu gostaria que você tocasse comigo umas 10 músicas, só de violão e voz. Aí a gente começou a ensaiar. Eu ainda tenho a fita cassete dos ensaios que eu fiz com a Rita. Na casa dela, ela tinha um gravadorzinho Sony, amarelinho, assim, daqueles que podia cair na água. E a gente gravava os ensaios ali. Eu ainda tenho fita cassete desses ensaios. Aquele Sony amarelo, Walkman? Não, era um sonzinho estéreo, assim, um compridinho. Da mesma série, assim. né? Daquela série. Daquela série amarela. Era um amarelo, assim. A gente gravava os ensaios, então a gente tirou 10 músicas, eu de violão, ela de violão, e a gente tinha um conceito que era assim, como se os 2 violões virassem um violão, para ficar um violão grande, né? Então foi meio esse o conceito. Aí a gente fez esses 2 shows, a gente ensaiou um pouco, a gente fez esses 2 shows, no final do segundo show, isso foi em dezembro de 90, no final do segundo show ela falou para mim, ó, já sei qual vai ser meu próximo trabalho, vamos começar a ensaiar em janeiro, depois do Natal e o Ano Novo vou viajar, e na volta a gente começa a ensaiar. Aí a gente começou a ensaiar em janeiro e gravamos o disco em maio. Mas já existia a ideia do disco ou não? Não, aí
a gente começou a ver o negócio do show, e aí foi um puta sucesso. A gente fez semanas no Palace, foi um negócio assim. E aí ela resolveu gravar o disco, a gente gravou o disco, saiu pela Som Livre, vendeu pra caramba na época. Fizemos muito show, em 2 anos. Nesse disco muito você show. trabalhou como produtor? Como produtor. E como que foi o processo em estúdio? Porque já tava o Não, show pronto Não, da a gente estrada. gravou ao vivo. Vocês gravaram tudo ao esse vivo? disco foi gravado ao vivo em Campinas, no teatro em Campinas. A gente gravou ao vivo, em fitas de 2 polegadas. Inclusive eu lembro que a gente virava a fita, porque eram 24 canais, não precisava de 24. A gente usava uns 10. E aí a gente aproveitava a mesma fita, virava ela para poder usar 12 canais de um lado, 12 do outro. Enfim, o Bossa Nova foi isso. Então eu organizei toda a gravação, chamei a equipe de gravação, e depois a gente mixou no Rio com o Jorge Gordo. A gente mixou lá na Som Livre. Porra, cara, perdemos também. A gente aí também era um cara né? incrível também. Eu trabalhei depois num outro disco com ele, da Rita, no disco de 1993, que é aquele que tem todas as mulheres do mundo e tal. Eu gravei algumas músicas desse disco de 93. E foi isso. Eu organizei a parte técnica, chamei os profissionais, e a gente produziu junto a parte musical, né? E a parte técnica foi mais eu, assim, né? Foi uma... A Rita gravando voz, como que era? Era demais, né, cara? Não, a Rita era incrível, porque naquele tempo não tinha... Primeiro que não tinha melodia... Não, o Bossa Nova foi ao vivo. A gente gravou 2 shows, e aí a gente escolheu os melhores takes. Então esse é ao vivão mesmo, ao vivo, né? Porque tem uma turma que já é ao vivo que não é ao vivo, né? Não, esse era ao vivo. Esse era ao vivo, a gente não foi grava... tudo refeito em estúdio, né? Não foi. Não foi refeito. E a gente gravava linha e microfone, tinha todo um projeto. A gente tirava um som de violão bem legal na época, assim. Isso foi antes do acústico MTV, nem existia. Tanto é que não existe filme disso, né? Isso foi em 1991. O primeiro acústico MTV foi o Eric Clapton em 1992. Aliás, antológico, né? Maravilhoso. Teve o Eric Clapton e o Paul McCartney. Foram os primeiros. Depois a Rita veio a gravar o acústico MTV, alguns anos depois. Que também é maravilhoso. Que também é. Já o do com Gil Roberto, é maravilhoso. Né? Já com o Gil é incrível. O do Gil eu acho que é um dos melhores discos. É maravilhoso. Maravilhoso. É perfeito, né, cara? É muito perfeito. Mas a Rita, voltando, se você quer saber, eu também acompanhei ela gravando em estúdio, em discos de estúdio. Ela tinha uma coisa que era o seguinte, ela gostava de dobrar a voz, né? E às vezes triplicar. Só que ela era perfeita fazendo isso. Ela pegava a letra da música, ela fazia anotações em cada sílaba, usava canetas coloridas para fazer as marcações do jeito dela e tal. E ela cantava o primeiro take, depois ela fazia o segundo take em cima, certinho. Ela botava ela tinha marcações dela. Ela fazia umas marcações próprias. Eu lembro que ela usava canetas coloridas para fazer essas marcações, e ela projetava a interpretação dela de tal forma que ela conseguia repetir na dobra. Porque não tinha máquina, cara. Não tinha alinhamento. Vocaline. Não tinha vocaline, não tinha alinhamento, não tinha afinação, não tinha nada. Ela fazia tudo na lata, mano. Você mixou alguma dessas músicas que ela gravou dobrada? Eu nunca mixei a Rita. Eu só gravei, só acompanhei gravação. Curiosidade de saber como que o cara juntava as três ali. Porque na época eu não era engenheiro ainda. Eu tava na minha fase primeira, que era músico, entendeu? Então eu não cheguei a mixar a Rita. Isso eu nunca fiz. Porque não é fácil botar 3 vozes. O que acontece é o seguinte, isso. Geralmente existia um primeiro take, que era o take principal, e as dobras eram um pouco mais baixas. Para que a articulação ficasse muito clara na primeira voz, e as outras 2 vozes, elas serviam como suporte e para engordar a voz. Porque a Rita era grilada, ela achava que a voz dela era fraca, que a voz dela era não sei o quê, era maravilhosa, mas então ela trabalhava duro mesmo, cara, pra deixar aquilo bonito, bem feito e preciso. Ela era muito precisa. Muito precisa. E você acompanhou o processo da Rita sem o Roberto e Rita com o Roberto, né? Acompanhei. Deve ser processos diferentes, né? Diferentes, mas assim, eu acho que ele herdou coisas dela e ela dele, né? E, pô, ali a química é absurda, né? A coisa do violão de aço, que eu acho foda que você toca ele pra caralho, não é todo mundo que toca o violão de aço como você toca. O Fred Nascimento é outro que toca violão de aço de um jeito que eu acho foda. Quem é a tua referência? Da onde veio isso?
Quem foram os caras que você tirou mesmo, que você ralou? Cara, você... eu nunca fui muito de tirar, pra te Não? falar a verdade. Eu nunca nem fui bom nisso, eu não sou bom nisso. Se você me chamar pra fazer e ficar tirando parte de guitarra e de violão do cara do disco, eu sou péssimo. Tu não era de tocar com disco? Não era de tocar igualzinho com disco. Eu era sempre de tocar do meu jeito. E até hoje sou assim. Quando alguém me chama pra tocar, por exemplo, eu tô tocando com o Chico e com o Zeca Você agora. tem que tirar o que os caras gravaram, não? Não, aí é que tá o legal. Esses caras, por exemplo, eles sabem como eu sou e eles querem que eu toque do meu jeito. E aí eu consigo dar o meu melhor. Se eu tiver que tirar as frases do Tuco Marcondes, eu não vou conseguir, cara. Eu não sou bom nisso, nunca fui bom. E a galera já sabe, sabe, Eu amo né? Jimmy Page, mas eu nunca tirei nada, pra você ter uma ideia. No máximo a introdução do Starry to Heaven. Eu sempre adequei as coisas pro que eu precisava, entendeu? Uma mistura, eu uso fingerstyle pra caramba, toco com unha desde os 14 anos de idade, porque eu estudei violão clássico, e eu toco muito guitarra com a mão também. Hoje eu tô tocando mais do que nunca com a mão. Mão mesmo. Com a mão, como se fosse um violão, mas é a guitarra elétrica. Eu tô gostando muito dessa linguagem. Tocando com o Chico e o Zeca, por exemplo, eu só toco guitarra, né? E eu toco muito guitarra desse jeito. Mas aí eu faço do meu jeito, eu não tenho essa... Eu não sou um bom músico de repetição, de tirar, não sou. Eu tenho o meu jeito de fazer e tento gerar uma atmosfera a partir disso, né? É mais por aí mesmo. O teu estúdio, ele tem uma coisa muito sua, né? Parece estar na tua casa. Aquele dia que eu fui lá, eu achei uma vibe muito bacana. E a coisa do analógico. Eu uso muito analógico. Você é um ainda cara do na analógico, tomada. né? Eu sou na tomada. Eu uso analógico, uso compressão, uso válvula pra caramba, uso mas na tomada, na hora de fazer o som, eu gosto de decidir muita coisa na hora de gravar. E depois a mixagem, hoje eu mixo bastante, mas a mixagem eu diria que para mim foi mais legal mixar no digital. Eu gosto, eu fico mais seguro, o recall é muito mais fácil. Muito mais fácil, muito mais fácil. E hoje em dia todo mundo quer recall toda hora, então no analógico era um pé no saco, cara. Você levava um puta tempo para repetir um negócio que você tinha feito que nunca fica igual, entendeu? Então eu sofria muito na época nesse sentido do analógico de mixagem. Então você bota pouca coisa externa na mix. Eu até ponho em algumas coisas, porque tem certos sons que às vezes eu não consigo, voltando àquele som da sua cabeça. Às vezes o som que tá na minha cabeça eu não consigo fazer no plugin. Aí eu passo por fora e gravo de novo. Já joga pra dentro gravado. Eu faço muito isso. Às vezes eu reampo. Acabei de fazer isso no disco do Pedro Luiz, que a gente tava falando. As guitarras foram todas gravadas com plugin digital e eu passei todas as guitarras pro amplificador de novo. Porque é o meu jeito de fazer. O som que estava na minha cabeça, eu não consegui tirar no plugin. Quando eu não consigo, eu vou para fora. Passo num Pultec, ou passo num 1176. Mas eventualmente você grava com plugin digital ou não? Eventualmente, mas não é muito a minha linha. Eu ainda tô muito... Porque eu tenho uns amplificadores incríveis, eu tenho guitarras incríveis, né? Então não tem muito sentido para mim ficar, sabe... Eu acabo levando muito mais tempo no plugin do que fazendo do jeito, né? Que eu tô acostumado e que meu estúdio tá preparado para fazer. E você deixa os amplis todos? Deixo meio pronto. Eu tenho um lugar que o amplificador fica lá já microfonado, fica meio pronto, então isso agiliza, entendeu? E na realidade, o que acontece é que muita gente me procura pelo som que eu tiro, né? Pro cara chegar lá, ele pega uma guitarra lá, liga e já tá, entendeu? Então, isso tem sido uma coisa boa pra mim. Então, não tem que mudar muito. Mas tudo bem, eu não tenho nenhum preconceito, não sou fechado a nada. Eu sei que, tem guitarristas incríveis que tiram e acham prático usar. Acho que não tem certo nem errado. A gente falou isso aqui ao longo do papo. A música que importa, é o que tá na cabeça e é o que é bom pra você. A ferramenta. E é maravilhoso alguém poder tirar um puta som num lugar que não tem sala, que não tem nada. Claro, né? Isso possibilita o cara tocar num apartamento que não tem preparação, que não tem isolamento. Então tem outras coisas, tem os contras e os prós, mas muito mais prós do que contras. E diga-se de passagem que num país onde instrumento e equipamento é caro pra caramba. Hoje em dia, você tem muito mais possibilidades do que na época que a gente começou, né? Lembra? Pra você trazer uma guitarra era e o equipamento nacional não era bom. Hoje é bom, hoje tem muita coisa boa.
muita guitarra boa, muito equipamento de áudio bom. Então, agora tem pessoas fazendo microfones incríveis também. Pô, é incrível. Aliás, o Luiz do C4 Luizinho, tá com uma série. O Luiz tá. Eu tô a fim de ir lá comprar um. Você testou alguma coisa dele? Eu ainda não testei, mas eu tenho falado com ele. Ele tem um 176, e eu né? conheço bem o Luiz, ele é um cara que tem muito critério, ele tem a referência, né? Porque isso é um negócio. É um cara que usou do melhor, então ele pode fazer uma coisa porque ele tem a referência. E entende do analógico. Entende do analógico, né? E entende de som, sabe que é aquilo que ele tem que buscar para ser bom, né? Então é um cara, eu realmente confio nele. Você acha que é possível ter uma cópia igual? Eu acho que é. Eu acho que é assim. Por que não? Cara, é tudo... É sistema, né? É tudo feito pelo homem, cara. Né? No final das contas, tudo é feito pelo homem. Você tem que ter exatamente, você tem que ter a ferramenta, você tem que ter o material, matéria-prima, você tem que ter, sabe, o alumínio para fazer a cápsula, você tem que ter o fio certo, você tem que ter o cara que enrola uma bobina do jeito certo. Há um tempo atrás isso não acontecia, mas agora tem. Os caras conhecem, tem caras fazendo amplificadores bons, guitarras boas, pedais bons. É feito pelo homem, não é possível que não dá pra fazer. Eu fiquei emocionado no Conecta, na feira, a quantidade de empresa brasileira, né? De amplo, de instrumento, de pedal. É legal a gente ver a nossa indústria crescendo, a indústria daqui, né? Muito legal. E o que eu achei mais legal, deu vontade de entrevistar todo mundo, foi ver o amor com que essas pessoas tocam os seus negócios. Sem dúvida. Você viu nos quiosques ali, nos stands, o cara me via, cara. Pô, eu sigo o teu programa. Eu falei, pô, o que você tá fazendo? Pô, eu faço esse violão. Aí o cara, o amor. Você viu o amor do cara contando por que ele... Porque não é por dinheiro. Se ele quiser fazer... Não, muita coisa, se fosse pelo dinheiro, o cara não faria. Não estaria porque fazendo não vale aquilo. a pena. É muito tempo, muito trabalho por pouca volta de dinheiro. Porque precisa ter escala pro cara ganhar dinheiro, ou ele tem que conseguir... Até tocar é assim hoje. A gente tava falando. Até tocar. Você muitas vezes vai tocar por causa da música, não por causa da grana. Porque se fosse pela grana, talvez seria melhor você fazer uma outra coisa, porque esse assunto é sensível pra mim, porque eu tô vendo meus amigos, digamos, as pessoas que eu mais amo, de pessoas de 60, né, a 30, que, cara, tinha um padrão de vida XYZ, tocando com artistas de um determinado padrão. Não tem, E hoje tocam com artistas do mesmo padrão, ou artistas que têm um padrão que, graças a Deus, hoje a gente tem artistas vivendo muito melhor do que viviam lá atrás, porque os cachês estão... são bem maiores. Maravilhoso ver os nossos artistas enchendo em estádio, entendeu? E os cachês de equipe, no geral, diminuindo. Sim. E eu acho que ou a gente senta pra conversar, e eu acho muito mais no lugar da reflexão, de conversar, porque, cara... Pô, porque eu acho que tá muito na cabeça do empresário querer sempre, porque sempre quando troca o empresário, os cachês caem. Se trocar 3 vezes seguido uma gig, fudeu. O cachê vai... Porque o cara chega querendo mostrar serviço. Isso que tem acontecido. Mas, cara, conversar, sentar com os caras, e eu como não preciso de gig de ninguém, cara, eu encontro meus amigos, eu falo, pô, irmão, pô, tu era músico outro dia, cara, agora tu virou empresário, tá baixando o cachê, sabe, e aí fica todo mundo meio sem graça, mas eu falo, cara, dá pra gente ficar rico, todo mundo maneiro, entendeu? As pessoas têm muito dedos pra falar de grana, né, cara? O negócio parece que é um negócio, e eu não sei, porque isso foi muito bem feito no nosso mercado. Porque quem vende o show fala de dinheiro tranquilamente, mas virou um tabu. Quem presta serviço, não, parece falar que de você dinheiro. Parece que pô, o cara tá fazendo um favor pra você, que você, pô, você tá aqui, você já tá sendo valorizado, né? Só que no dia a dia não é bem assim que acontece, né? Tá tudo caro, né, cara? Você já viu quanto é que tá um jogo de corda, cara? Não, é um absurdo. É um absurdo, cara. Né? E a gente aqui no Brasil ainda tem certas coisas que ainda precisa trazer de fora, não tem jeito, sabe? Você vai pegar um jogo de corda Elixir aí, custa $16 lá nos Estados Unidos. Eu compro lá e trago. Porque aqui, cara, tudo vira ouro, assim, tudo vira 10 vezes mais, porque você tem o dólar que hoje tá 6, aí tem o IOF, depois tem o imposto e não sei o que, então é tudo sempre 10 vezes mais. E o maluco tem que ganhar dinheiro que tá vendendo. Então, né? 10 vezes mais então fica muito caro, né, pra manter. Meu querido, você tem uma gravação agora. Tem. Eu só quero que você me prometa que quando você for ao Rio, com algum desses shows, você me avise com antecedência, porque eu vou pegar aquela folha, a gente vai ouvir as músicas, porque eu sabia que você tinha um tempo mais limitado hoje, pra gente fazer um papo gigantesco. Maravilha. Porque a tua história merece um papo de 3 horas e meia. Pô, obrigado. Promete? Claro. Quando você for ao Rio, você vai avisar? Com certeza. A
a sua intervenção é super importante no nosso meio também. Isso é muito importante, porque você traz pessoas diferentes, com necessidades diferentes, com, enfim, carreiras diferentes, visões diferentes, e tem que realmente, é isso que faz a coisa desenvolver. Obrigado por ter vindo aí. Valeu. Tu me fez acordar cedo. Tomei bronca, né? Os paulistas falando, porra, aqui a gente o cara acordando às 10 horas reclamando, né? Isso aí. Brigadaço, viu, irmão? Obrigado a você. E queria agradecer aqui a One RPM pela parceria mais uma vez. Eu amo estar aqui em São Paulo, gravando nesse estúdio. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu.